Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou gravando com a câmera frontal, então eu estou olhando para cá, mas está saindo para lá. Me desculpe. É o hábito, ainda não acostumei a lidar ainda com tanta tecnologia. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para trás. Hoje eu vou falar, gente, sobre um tema um pouco polêmico, mas eu não vou entrar na questão da lei, porque senão demoraria muito, e o assunto é isso que está aí na chamada, que é sobre o plágio, né? Eu fiz um porta-copos um tempo atrás com esse nozinho aqui. E aí, dias depois, eu tive uma surpresa em relação a isso. Mas antes de falar o que aconteceu, quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, caso gostem, curtam o vídeo, compartilhem com amigos, conhecidos, para ajudar o canal a crescer. E aos inscritos, minha gratidão por vocês ainda estarem comigo e esperando novidades. Quero pedir desculpas pela falta que eu não tenho postado muitos vídeos, eu tô com bursite. E, inclusive, eu falei que ia fazer um tutorial completo desse... eu vou fazer um tutorial completo desse nó aqui, né, que é o nó onda. Mas eu não estava conseguindo mesmo mover o braço, então, enfim, eu preciso terminar o tratamento e eu não posso tomar anti-inflamatório e demora mesmo o processo. E aí, o que eu estava falando mesmo? Me perdi no processo inflamatório. Mas, agradecendo, né, aos inscritos, já tem, hoje é dia 29 de abril de 2025, e com poucos meses, de novembro de 2024 até o dia de hoje, já tem quase 800 inscritos. Para mim é muito satisfatório essa quantidade em tão pouco tempo. Para mim, né, não sei como que é o normal mesmo, qual é o normal, mas eu estou muito agradecida a vocês mesmo. Quando eu melhorar, eu vou trazer bastante novidade aí e trazer o conteúdo completo, né? Infelizmente eu fiquei devendo o suplar completo, né? Eu dei a dica de como fazê-lo, né? Dei as medidas, passei as medidas, e as pessoas, como é que faz, né? Mas realmente, eu dei uma parada, eu tô postando vídeos assim bem, com coisas fáceis de fazer, que não demanda muito o meu braço, nem a minha coluna. Então, eu vou falar sobre plágio rapidamente. Eu fui professora da educação básica aqui na minha cidade, né, em Brasília, por 9 anos, 9, 10 anos. E eu sempre falava com os meus alunos essa questão tão séria sobre o plágio, você copiar algo de alguém, né? É proibido por lei, é crime, não pode fazer isso, tá? Sempre fui uma pessoa idônea em relação às coisas da lei, o que é correto, eu sigo, sou até chata em relação a isso, tento seguir tudo certinho. Então tem lei, tem punição para quem faz plágio, não pode. Se copiou alguma coisa de alguém, você tem que se retratar, você tem que provar que aquilo é seu ou que não é seu, entende? E aí o que eu quero com esse vídeo é mostrar mesmo a minha seriedade em fazer vídeos aqui para vocês e não copiar. Por exemplo, eu faço cestaria, eu sei como fazer cestaria desde do início dos anos 2000. Cestaria em jornal eu fazia, eu não fazia, não tinha esse material para fazer cestaria. Então eu fazia muitos cestos em jornal. Eu tenho até um cesto aí feito de jornal que eu pintava com Vime. Eu vou mostrar para vocês. Olha, isso aqui é jornal. Já tá velho, ó. Isso aqui não sei, tem décadas que eu tenho isso aqui, ó. E foi meu marido quem achou que eu tinha muita coisa guardada. E aí a gente foi fazer uma reforma e tiramos muita coisa. Eu achei isso aqui. Eu não, ele achou.
Ele falou, meu bem, ó, o cesto de jornal que você fez, ó, jornal mesmo, vou mostrar bem pertinho para vocês verem, ó, não sei se vai dar para vocês verem as letras, ó, a manchete, as manchetes, né? E aí eu fazia o cesto, fazia bastante cesto, ó, fica durinho, ó, tá vendo? Então eu faço cestaria, crochê. Esse canal não é só de macramê, apesar de eu mostrar muito sobre macramê, eu faço artesanato de todos os tipos que vocês nem imaginam. Mas como eu não sei lidar ainda com essa questão da câmera, agora que eu aprendi a editar, postar vídeo, manusear um pouco a tecnologia, é que eu estou começando a deslanchar, porque eu larguei minha profissão, né? Então, eu não faço plágio de nada de ninguém, eu não copio nada de ninguém. Tem muitas coisas iguais, entende? Eu aprendi a fazer macramê em 1997. Eu tenho essa revista aqui, ó, Macramê. E aí eu não lembrava o ano, eu dei um Google, como eu não tenho um ano nela, ó, pela capa você sabe o ano. Então eu digitalizei aqui para saber o ano dessa revista. Então eu aprendi a fazer macramê no final de 1990. Se eu fosse se eu não tivesse ido para a área do magistério, eu acho que eu estaria rica, né? Tanta coisa que eu sei fazer. Não falando que só eu sei fazer, mas pela época que eu fazia, que eu aprendi, porque eu casei cedo, eu era bem pobre, e aí tentava fazer as coisas para vender e para ter um dinheiro extra, né? Então eu aprendi, só que eu não levei adiante porque era com linha, né? Então eu não tinha paciência para trabalhar com linha, eu não gosto de trabalhar com linha, macramê, acabamento de colocar em tecido, sabe? Igual os árabes fazem, aquelas toalhas com tecido e tal, né? Coloco o macramê na ponta da toalha, no pano de prato, né? Olha aqui, ó. Eu fazia isso aqui, ó. E aí o que aconteceu? Deixa eu colocar essas revistas aqui. Essa revista é de 1997. E aí aconteceu o seguinte, para eu não me alongar mais no assunto, o plágio é crime, como eu já falei, eu não plageio nada de ninguém. E aí uma artesã, que eu até seguia ela no coisa, mas nunca, eu sigo várias artesãs, eu seguia, mas não tenho tempo de olhar. Não tenho tempo de ficar em celular, vendo, parando, eu não fico parando olhando o que está fazendo, nem nada. Não tenho tempo. Eu trabalho muito. E aí o que aconteceu? Essa artesã, depois que eu postei esse porta-copos, ela fez um comentário no YouTube, aqui no canal, dizendo que não tinha autorizado, que esse nó era dela, que é autoral dela, e que ela não tinha me dado autorização de fazer. E aí eu quero esclarecer, ela não deu oportunidade de eu falar. Acho que quando você acha que alguém tomou algo de você, tem algo, se apropriou de algo que não pertence à pessoa, né? Então, por que não dialogar? Eu sou uma pessoa do diálogo, eu sou professora mesmo, formada, né, com licenciatura, eu sou pedagoga. Então, eu sei lidar com essas questões, e para mim é muito sério. Uma pessoa chegar num comentário de outra, falar, ó, isso aí é meu, e como que ela prova que é dela? Primeiro, o nó não é meu. E lá, se vocês verem aí na descrição do vídeo, tem o crédito para a pessoa que eu vi que fez o nó. Tá lá. Vocês podem olhar aí na descrição do vídeo. Do porta-copos e do suplá, né? Tá lá a descrição da pessoa que eu aprendi. Ela ensinou o nó, e aí eu tive a ideia. Outra pessoa pode ter uma ideia mesma que a minha? Pode, lógico que pode. Eu sou formada em artes plásticas, licenciatura.
né? Já há muitos anos. Eu sou professora em sala de aula, eu não brinco com isso. Não brinco em copiar nada de ninguém. Para vocês terem uma ideia, eu tenho esse suplá aqui. Vou mostrar o suplás. Isso aqui é de cestaria. Olha a técnica desse suplá para esse aqui, ó. É a mesma técnica, ó. Mesma coisa que eu ensinei desse suplá aqui, que muitas artesãs ensinam no YouTube. Eu não fui no YouTube falar isso aí é meu, porque eu fiz em jornal. Né? A gente pega isso aqui tudo, não faz parte do nosso saber do brasileiro. Isso aqui é cestaria, técnica indígena. Macramê, cultura árabe. Árabe ou chinesa. Ainda tem gente que fala que é chinesa, mas assim, pelo tempo que eu já sei, né, que eu estudo sobre isso, é uma cultura árabe, oriental. Mas é uma cultura oriental, o macramê. Ela não nos pertence. Independente disso, lógico que tem artesãs que fazem peças autorais. Meu problema não problema, mas em algumas peças eu tenho dificuldade em fazer o acabamento. E tem profissionais artesãs que não são formadas, eu não estou falando do diploma em si, estou falando da experiência. Olha só como a experiência vale também. E ela é uma artesã expert, para mim é uma das melhores no acabamento, né? E aí ela tem essa peça, que ela diz que é autoral dela. Quem estudou, quando eu falo estudou arte, quando eu falo que eu sou licenciada, é porque dentro da academia a gente estuda estética, a gente estuda filosofia. E tem conceitos que quem é da arte vai concordar comigo, eu tenho certeza, é de que o pensamento ele pode ser igual para muitas pessoas. Eu posso ter um pensamento aqui, uma ideia aqui, e lá na China uma outra pessoa tem a mesma ideia. E fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Isso é uma coisa que não é difícil de ocorrer, até mesmo na família, né? E por que não? As pessoas não podem ter ideia. Agora, o que diferencia é o seguinte: quando a gente é acusada de plagiar, a pessoa que está acusando precisa provar que aquilo é dela, né? No caso da artesã, que não me deu chance de um diálogo, né? Me bloqueou nas redes sociais, porque eu tenho 53 anos, ela é jovem, até entendo, é jovem, está no auge, assim, ganhando seguidores no Instagram, porque eu não sei mexer em Instagram. Agora que eu comecei, eu estou fazendo um curso para entender um pouco o Instagram. Então, acho que eu já fiz curso de cestaria, ó, faço cesto de máquina de costura. Eu fiz o curso com a Rafa Pim, excelente. Eu não sei se ela dá o curso ainda, acho que ela finalizou. Isso aqui é costurado na máquina, né? Vende muito, vende muito. Aí eu não vou dar um curso desse, porque ela foi pioneira na América Latina em dar curso de cestaria, né? Então, isso seria antiético da minha parte, porque eu conheci só ela na época que eu fiz, já tem alguns anos que eu fiz curso de cestaria. E aí ela ensinou a técnica, e aí a gente vai aperfeiçoando o modelo, né? Então aí eu botei um macramê aqui, ó, um nó serpente. Isso ela não ensinou, então eu aprendi isso aqui, e aqui eu coloquei o macramê, coloquei a alça ela ensinava também, né? Usei a técnica de cestaria de jornal que eu tinha aprendido para fazer com cordão de algodão. Deu bastante trabalho, porque eu nunca tinha feito com cordão de algodão. Então foi bem desafiador fazer esse cesto aqui. Tem ele também aqui no canal. Deu muitas visualizações. Às vezes enrola a língua. Então eu tenho muitas coisas. Ó, isso aqui tudo antes de dar aula, eu vou fazendo as amostras para ver o que dá certo, o que não dá, quais a gramatura dos cordões. Então, eu não fico pulando de site em site para ficar vendo obra de
de aluna, de colega, de artesã, de aluna não, de artesã, mesmo porque eu nem tenho tempo, tá, gente? Então, aos inscritos, é isso que eu queria deixar. Se vocês quiserem que eu dê uma aula sobre plágio, colocando em questão a lei, o que é que acontece, o que é que você pode procurar para saber sobre, mais a fundo sobre o plágio, aí eu dou uma aula aqui, é só deixar nos comentários, que aí a gente conversa sobre isso. No mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, acho que é só isso. Se inscreva lá no meu Instagram, me dá uma força lá, quem achar. Eu ainda não está do jeito que eu quero, que eu ainda estou aprendendo, né? Mas daqui a pouco eu começo a movimentar mais meu Instagram, porque tem pouquíssimos seguidores, mas caso vocês que são inscritos quiserem me dar uma força, me seguir lá, eu sou eternamente grata, mas se não quiser também, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá bem? E eu vou tentar, quando eu tiver 100%, eu volto com 2 vídeos por semana, que eu estava fazendo 2 vídeos por semana, mas realmente eu não queria nem entrar no mérito assim da saúde, falar com vocês, mas acabou que eu estava recebendo mensagens, bastante mensagens sobre esse suplá, porque tem muita visualização, tem mais de 7.000 visualizações, e o pessoal estava chateado porque eu não dei o passo a passo, né? Então foi por essa questão mesmo da saúde, estava bem travada mesmo, o meu ombro, aí descobri que é bursite, estou com uma tendinopatia também, e aí tem que tratar, né? Senão eu não trabalho, né? E aí eu vou fazer isso para vocês, tá bom? Eu vou começar hoje, acho que eu vou levar uns 2 dias por conta do ombro, vou levar uns 2 dias para fazer, para gravar, né? Porque eu faço devagar e demora. Gente, dá muito trabalho gravar um vídeo normal, imagine com o braço doente. Mas eu prometo que eu vou fazer esse vídeo desse suplá, tá? O que eu queria falar também é que a pessoa que falou, né, que eu plagiei o trabalho dela, que é da autoria dela, gente, não é um trabalho autoral, não é. Tudo que eu colocar no meu canal, ou eu aprendi um nó em outro site e eu ponho a referência, ponho os créditos para a pessoa, porque isso é o correto, e a peça eu não posso fazer mesmo, se fosse de outra pessoa eu não poderia fazer, seria antiético. Mas aí a pessoa tem que patentear, né? Então o processo de patente ele é demorado, era isso que eu queria falar, eu estava enrolando para tentar lembrar o que era que eu estava faltando. Então tem que patentear, então ela tem que patentear o nó, mas ela tem que provar que ela que criou, né? A pessoa que criou, então quem cria tem que provar também, não é só chegar lá ir lá no INPI e falar que, né? Então é isso, tem que ir abrir um processo no INPI, né? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é isso. Depois vocês dão uma olhadinha aí, mas é isso. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então precisa passar pelo processo de patente, né? Então aí a moça que eu aprendi, que eu vi o nó, aí ela precisa também retirar do site dela, caso essa artesã prove ou entre com processo de que alguém copiou, né, o nó dela, que é ela autora do nó, né, ela pode ser autora da ideia. E eu tive a ideia também, mas eu não copiei dela. A ideia, todo mundo pode ter a mesma ideia, várias pessoas. Nós artesãs temos ideias semelhantes, temos ideias parecidas, precisa aprender a falar com as pessoas. A gente precisa ter ser mais humano com o outro, principalmente ao escrever, porque a gente não sabe a reação do outro lado ali, como a pessoa tá escrevendo, né? O sentimento dela, né? Então é isso. Desculpe a demora, que eu fiquei um pouco chateada com isso, né? De me acusarem de plágio. Ela não usou esse termo plágio, né? Mas quando você fala assim que eu não te autorizei a colocar o meu produto
não foi o produto, nem lembro direito, já tem uns 2 meses, 3 que ela fez isso, foi logo que saiu, que eu postei isso aqui. Depois vocês veem a data aí, que eu não lembro, caso que vocês queiram também. E aí ela falou que eu copiei, né, que não autorizou eu usar não autorizou eu usar uma coisa que ela criou, né? Então precisa passar pelo processo. Se você é mesmo autor, isso é muito importante. Se você cria algo, você precisa patentear. Agora eu deixo uma questão aí para vocês me ajudarem a responder. Como provar que algo como o macramê, né, que é de outra cultura, é uma cultura oriental, como eu provo que eu tenho direito sobre aquilo? Me diga. Eu posso criar outros nós, mas eu preciso botar referência daquilo, igual eu fiz. Eu vi um nó de um determinado site, eu coloquei a referência de onde eu vi. E a ideia é minha, é minha. E eu provo pela experiência dos anos que eu tenho fazendo cestaria, do que eu aprendi lá na década de 90, final da década de 90. Isso já é uma prova da minha criatividade. A minha formação me dá credibilidade, porque além de formada na academia, eu aprendi sobre a estética, sobre a filosofia da arte e sobre outras questões a mais que isso influencia no saber, tá bom? Espero que vocês entendam, assim, meu desabafo foi um pouco meio prolongado o vídeo, e até essa semana sai, prometo. Eu já vou começar agora. Ó, hoje é dia, deixa eu ver aqui, dia 28. Hoje é dia 28 de abril de 2025. Vou começar agora ali no meu painel o suplar. E aí eu vou mostrar as medidas todinhas das carreiras, né, que ficaram muitas dúvidas, as pessoas, como é que faz, qual é o fio maior, qual é o fio menor, qual é o fio que vai ficar esperando o nó, porque tem os fios que vão esperar o nó e o fio que gasta, os fios que gastam mais, que é aquele que vai fazer o nó. E os outros são esperas, né, eles vão ficar assim, e os outros fios entrelaçando esses cordões aí para fazer essa belezura aqui que deu essa polêmica na minha vida, tá bom? Mas se for provado que é dela, se ela patenteou, gente, então quando eu colocar o vídeo, vocês aproveitam para ver logo, e porque não sei o que vai acontecer, mas eu vou colocar porque eu tenho a minha consciência tranquila daquilo que eu faço, da minha ética profissional, e do respeito que eu tenho aos colegas artesãos também, tá bom? E um abraço e até a próxima.